A parte mais emocionante sobre pescar é fisgar a maior ou mais rara captura. No entanto, esses pescadores tiveram experiências além do que esperavam enquanto pescavam. Desde um fragmento do avião desaparecido até um marinheiro mumificado, aqui estão 20 das descobertas mais chocantes feitas por pescadores. Número 1. Navegando por pedras. Em agosto de 2019, os velejadores australianos Michael Ball e Lisa Brill tiveram um encontro surreal e inesperado. Não, a dupla não estava navegando através de cimento. Eles estavam navegando por uma jangada de pedra-pomes de 500 metros de comprimento. Michael e Lisa encontraram essa massa flutuante inesperada enquanto navegavam com seu catamarã em direção a Fiji. Ela se estendia até onde os olhos podiam ver, e foi uma experiência memorável enquanto navegavam pela jangada de pedra-pomes. Os dois relataram que as pedras variavam do tamanho de mármore a enormes, do tamanho de bolas de basquete, formando uma densa camada flutuante que fez seu barco quase parar. Como se isso não fosse assustador o suficiente, a ausência do reflexo da lua na água fez parecer que estavam navegando sobre uma superfície sólida. Mas de onde veio essa massa sólida? A pedra-pomes é, na verdade, uma rocha leve e porosa. É provável que as peças de pedra-pomes tenham vindo de atividade vulcânica na área. Embora rara, ver jangadas de pedra-pomes no oceano não é algo inédito. Elas ocorrem cerca de uma vez a cada 5 anos na região do Pacífico. No entanto, essa jangada em particular foi uma das maiores vistas nos últimos tempos, cobrindo uma área equivalente a mais de 20 mil campos de futebol. Então, se você vir algo na água que parece cimento flutuante, é provável que esteja olhando para um vasto campo de pedra-pomes. Número 2. Vagito, o cão que espera na praia todos os dias por seu dono. Agora todos podemos concordar que não merecemos os cachorros. Eles são verdadeiras bênçãos para a humanidade. Aqueles que conhecem Vagito, um pequeno cão na cidade costeira de Paita, no Peru, certamente concordariam. A história de Vagito se tornou conhecida graças a Jolie Maria, uma visitante da praia local no Peru. Ela notou o cachorro sentado à beira-mar, sozinho, olhando para as ondas. Inicialmente ela pensou que o dono de Vagito poderia estar por perto, mas após conversar com os moradores locais, ela descobriu a triste verdade. O dono de Vagito havia falecido enquanto pescava, deixando o fiel cão esperando na praia pelo seu retorno dia após dia. Desde a morte do dono, Vagito vai à praia, aguardando ver o barco do seu dono, mas é claro, ele nunca voltou. Apesar da perda trágica, Vagito não está sozinho na comunidade unida. Muitos garantiram que o cão ainda seja bem alimentado e cuidado. Uma mulher idosa o acolheu, e outros moradores fornecem regularmente comida e cuidados médicos. Eles até colocaram uma fita verde em seu pescoço para indicar que ele não é um cão de rua, mas sim uma parte amada da comunidade. Não estou chorando, definitivamente não. Número 3. Cenoura, o peixe dourado maior que a cabeça de um homem adulto. Você pensaria que a foto deste homem com um peixe dourado é photoshopada, mas não, é real. Você está olhando para Andy Hackett e o peixe dourado cenoura em 2022. Andy estava pescando no lago Blue Water, em Champagne, na França, quando teve uma captura massiva, um peixe dourado de 30 quilos que ele chamou de cenoura. Este gigante laranja brilhante não é um peixe dourado típico, mas um híbrido de carpa de couro e carpa koi, uma espécie conhecida por sua cor vibrante e tamanho substancial. Cenoura, agora com mais de 20 anos, foi originalmente introduzido no lago como um alevino pelo gerente da pescaria, Jason Cowler. Ao longo dos anos, Cenoura cresceu tanto que superou a maioria dos peixes no lago. Apesar do seu tamanho, Cenoura era incrivelmente evasivo, o que também é a razão pela qual muitos ficaram surpresos quando ele foi fisgado. No dia da captura, Hackett travou uma batalha de 25 minutos para puxar o enorme peixe. Ele descreveu a experiência como surreal, observando que percebeu que o peixe era incomumente grande quando começou a puxar sua isca com força significativa. Após a captura, Cenoura foi pesado, fotografado e prontamente devolvido ao lago, em conformidade com a política de captura e liberação da pescaria. Número 4. Pescador alega ter descoberto a asa do avião desaparecido. No dia 8 de março de 2014, enquanto voava do Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur, na Malásia, para o seu destino planejado, o Aeroporto Internacional de Pequim, na China, o voo 370 da Malaysian Airlines,
ou MH370, desapareceu abruptamente do radar. O avião, junto com seus 12 tripulantes e todos os 270 passageiros, nunca foi visto novamente. Recentemente, no entanto, um pescador veio a público alegando que pode ter uma pista sobre o paradeiro dos destroços do MH370. Keith Over, um pescador aposentado australiano, afirmou ter encontrado uma grande peça da aeronave desaparecida em 2014. A descoberta de Over teria ocorrido em setembro ou outubro de 2014, apenas alguns meses após o desaparecimento, enquanto pescava na costa sul da Austrália, perto da cidade de Robbie. A rede de Over enroscou em algo que ele descreveu como uma grande asa de um grande avião a jato. Over e sua tripulação lutaram para lidar com os destroços pesados e desajeitados, que acabaram rasgando sua rede de $20 mil. O incidente teve um impacto significativo em Over, que mais tarde relatou o fato à Autoridade Australiana de Segurança Marítima. No entanto, seu relatório foi descartado, com as autoridades sugerindo que poderia ser parte de um container de carga. Anos depois, sua alegação ressurgiu mais uma vez. A área onde Over fez a descoberta fica a cerca de 56 quilômetros a oeste de Robbie, um local que ele considerava seu ponto secreto de pesca. George Curry, um membro da tripulação que testemunhou o evento, corroborou a história, descrevendo o imenso desafio de içar a enorme peça da asa. Apesar da disposição de Over em fornecer as coordenadas exatas da descoberta, as autoridades não seguiram sua pista. Infelizmente, uma década inteira após o desaparecimento do MH370, continuamos no escuro sobre o paradeiro do avião e o destino dos que estavam a bordo. Número 5. Homem coleta mais de 1.200 mensagens em garrafas. Wim é um dedicado coletor de praias dos Países Baixos e, nos últimos 34 anos, ele acumulou uma incrível coleção de impressionantes 1.200 mensagens em garrafas. Essa coleção começou em 1983, quando ele descobriu 3 garrafas na praia de Zandvoort, cada uma contendo cartas com endereços de remetentes. Após receber respostas de todos os 3 remetentes, a paixão de Wim por esse hobby único foi despertada, e ele tem vasculhado praias desde então. Wim encontra principalmente essas garrafas ao longo da costa de Zandvoort, nas Ilhas Holandesas, uma região conhecida por suas frequentes lavagens de detritos oceânicos. Ao longo dos anos, o número de garrafas que ele descobre anualmente diminuiu de cerca de 50 para cerca de 20 a 30, talvez devido em parte ao aumento dos esforços de limpeza de praias e à ascensão da comunicação digital, que reduziu a necessidade de mensagens físicas românticas. As mensagens em sua coleção variam de simples saudações e histórias pessoais a notas emocionantes e até experimentos científicos. Cada garrafa conta uma história única, e Wim fez de sua missão responder a quase todas elas. A abordagem meticulosa de Wim à sua coleção é evidente em como ele preserva as mensagens e garrafas. Ele armazena as cartas em pastas plásticas e guarda as garrafas mais únicas, como as ornamentais ou tubos de ensaio. A coleção de Wim é definitivamente uma das mais únicas e incríveis por aí. Número 6. Pescador comete um erro caro. Todos cometemos erros, faz parte de ser humano. É que há alguns erros que podemos simplesmente ignorar e rir depois, mas também há aqueles que acabamos lembrando por anos. O erro deste pescador é definitivamente o último. Um pescador em Sydney encontrou-se despejando mais de R$ 1.500 em gasolina no lugar errado. O pescador desatento estava se preparando para um dia no mar, enchendo o que pensava ser o tanque de combustível de seu barco. No entanto, em sua pressa e falta de atenção, ele acabou despejando a gasolina em um porta-varas. Você vê, os porta-varas são na verdade destinados a varas de pesca e obviamente não têm conexão com o motor do barco. E assim, centenas de reais em gasolina simplesmente se espalharam pelo interior do barco e pelo chão. Isso não é apenas uma má notícia para a carteira do pescador, mas também um problema para o meio ambiente. A gasolina contém produtos químicos nocivos que podem contaminar a água, afetando a vida marinha e os ecossistemas. A limpeza e a disposição adequada da gasolina derramada podem incorrer em custos adicionais. Bem, para qualquer proprietário de barco por aí, espero que isso sirva como um lembrete para sempre abastecer no tanque certo. Número 7.
O mistério do navio fantasma da Carolina do Norte, o Carroll A. Deering. O Carroll A. Deering zarpou de Norfolk, Virgínia, com destino ao Rio de Janeiro, Brasil, no final de agosto de 1920, capitaneado por William H. Merritt. A embarcação estava em uma viagem de carga rotineira. No entanto, Merritt adoeceu e foi substituído pelo capitão Willis B. Wormel em Delaware. O navio completou sua entrega no Brasil e começou sua jornada de volta em dezembro de 1920. Em janeiro de 1921, o Deering foi avistado por vários marinheiros ao longo da costa leste, com a última visão confirmada pelo navio farol Cape Lookout, na Carolina do Norte, em 28 de janeiro daquele ano. No entanto, um dos últimos avistamentos foi de um guarda-farol que afirmou que o homem que ele viu a bordo do Deering não se parecia com o capitão Wormel. O homem a bordo disse ao guarda-farol que havia perdido suas âncoras. O incidente foi relatado, mas essa foi a última vez que alguém viu a tripulação viva. Dias depois, o Carroll A. Deering foi encontrado encalhado em Diamond Shoals, uma área notória por naufrágios perto do Cabo Hatteras. Quando a guarda costeira chegou para investigar, encontrou o navio completamente deserto. As velas estavam içadas, os botes salva-vidas estavam desaparecidos, e pertences pessoais, incluindo equipamentos de navegação e os registros do navio, haviam sumido. O aspecto sinistro do naufrágio é que a comida foi encontrada no fogão, como se a tripulação tivesse fugido às pressas. Uma extensa investigação e busca foram realizadas, mas o governo não conseguiu encontrar nenhum vestígio do navio fantasma. Número 8. Um amigo de 13 metros de comprimento de um pescador. Os seres humanos são incrivelmente capazes de fazer amizade com criaturas selvagens. Afinal, conseguimos domesticar gatos. No entanto, um pescador na Indonésia fez amizade com uma criatura bastante monstruosa, um crocodilo de água salgada de 13 metros de comprimento. Ambo, que reside em uma pequena vila em Sulawesi do Sul, encontrou o crocodilo, que ele carinhosamente chamou de Risa, há vários anos. Ao contrário dos encontros típicos entre humanos e crocodilos, que muitas vezes terminam em conflito ou tragédia, a interação de Ambo com Risa foi bastante amigável. Segundo Ambo, em vez de ser agressiva, Risa era mais curiosa e inquisitiva, e então Ambo decidiu alimentar Risa. Inicialmente ele foi incrivelmente cauteloso, mas logo isso se tornou uma rotina. Ambo notou que Risa exibia um comportamento calmo, e parecia reconhecê-lo, frequentemente se aproximando de seu barco de maneira não ameaçadora. O pescador começou a desenvolver um relacionamento amigável com Risa para o divertimento dos moradores da vila. Embora esse relacionamento amigável seja raro, não é exatamente inédito. Os crocodilos podem ser retratados como comedores vorazes e irracionais, mas já foram observados exibindo altos níveis de inteligência e podem desenvolver vínculos com humanos, especialmente quando a comida está envolvida. No entanto, isso não é um sinal para tentar alimentar o crocodilo local que está à espreita em seu lago. Número 9. Pesca com lontras. Parece que pescadores ao redor do mundo aprenderam a interagir com criaturas selvagens. Em Bangladesh, pescadores fazem parceria com lontras. Esta prática remonta a séculos e envolve o uso de lontras treinadas para conduzir peixes em direção às redes. A prática de pescar com lontras é encontrada principalmente na região sudoeste de Bangladesh, particularmente nos distritos de Khulna e Satkhira. Os pescadores dessas áreas há muito dependem da agilidade e das habilidades de caça das lontras de pelagem lisa para aumentar sua captura. As lontras, presas por longas cordas, são soltas na água para perseguir peixes em direção às redes armadas pelos pescadores. Antes que isso possa ser feito, os pescadores treinam as lontras, e é um processo intrincado. Os pescadores normalmente capturam filhotes de lontras e os criam ao lado de suas famílias, formando um vínculo que facilita o treinamento. As lontras são ensinadas a responder a comandos e a trabalhar junto com os pescadores na água. Apesar do seu charme, a tradição de pescar com lontras está ameaçada e com o tempo essa técnica de pesca pode desaparecer. Número 10. O peixe pontudo que pode perfurar a pele. Você sabia que há uma criatura no oceano que pode literalmente perfurar a pele? Este é o peixe-agulha, um predador esguio e elegante, conhecido por sua velocidade impressionante e focinho afiado. Essas criaturas são encontradas em águas quentes e temperadas ao redor do mundo, do Atlântico às regiões Indo-Pacíficas. Eles são facilmente reconhecíveis por seus corpos alongados
e mandíbulas longas e estreitas, repletas de dentes afiados. Essas características são perfeitamente adaptadas ao seu estilo de vida predatório, permitindo-lhes capturar peixes menores e crustáceos com precisão. Um dos aspectos mais fascinantes do peixe-agulha é sua incrível velocidade. Eles são capazes de saltar para fora da água em alta velocidade, um comportamento usado principalmente para evadir predadores. No entanto, essa agilidade às vezes pode levar a encontros perigosos com humanos, especialmente em águas rasas, onde seus saltos podem ocasionalmente causar ferimentos acidentais. Número 11. Lagosta de algodão doce, 1 em 1 milhão. Em 2021, Bill Coppersmith ganhou na loteria da pesca, para ser mais exato. Bill estava pescando perto da Baía de Casco quando de repente fisgou uma lagosta estimada em ser 1 em 1 milhão. O que tornava essa lagosta rara era sua cor. Ao contrário de outras lagostas, esta tinha uma casca iridescente azul e rosa devido à sua aparência. Foi chamada de lagosta algodão doce. Esta coloração única é causada por uma mutação genética que resulta em uma mistura de pigmentos que refletem a luz em um conjunto impressionante de tons. Ao contrário das lagostas típicas de cor verde escuro ou marrom comumente encontradas nas águas do Maine, esta lagosta se destaca com sua aparência vibrante e incomum. Bill imediatamente reconheceu a raridade da lagosta que pescou e, em vez de vendê-la ou cozinhá-la, deu o nome de sua neta à lagosta, agora conhecida como Hattie, e está cuidando dela em seu próprio aquário. Número 12. Pescador captura dinossauro vivo. Em 2022, um guia de pesca fisgou algo incrível, um dinossauro vivo. Bem, tecnicamente falando, o que ele capturou não é um dinossauro real, mas além das aves, essas criaturas estão entre as mais próximas dos dinossauros que ainda estão vivas hoje. Enquanto pescava nas águas do rio Fraser, no Canadá, Jean-François Bon capturou um esturjão branco de 3 metros. Essas enormes criaturas são conhecidas por serem os maiores peixes de água doce na América do Norte. Mas também são antigas, remontando a mais de 200 milhões de anos atrás, quando os dinossauros ainda vagavam pelo nosso planeta. Com sua idade, essas criaturas são conhecidas como fósseis vivos. Elas podem crescer mais de 6 metros de comprimento e viver por mais de 100 anos. Após capturar o esturjão com sucesso, Bon e sua equipe mediram e marcaram cuidadosamente o peixe antes de devolvê-lo à água. Afinal, essas criaturas estão entre os animais mais únicos em corpos de água doce em todo o mundo. Os esforços de marcação são apenas uma das muitas iniciativas realizadas por voluntários para conservar e monitorar o número de esturjões na população do rio Fraser. Portanto, se você vir uma dessas criaturas na água, considere-se sortudo, pois são um dos mais incríveis seres que você pode encontrar. Número 13. Uma estátua da Virgem Maria no rio. No início de junho de 2020, um pescador espanhol encontrou acidentalmente algo que não esperava. Uma rocha coberta de musgo no rio. A estátua, que acredita-se datar do século XIV ou XV, foi descoberta em condições surpreendentemente boas, considerando seu tempo debaixo d'água. A estátua misteriosamente apareceu nas margens do rio Sar, no território galego do noroeste da Espanha. Ao descobrir a estátua, o pescador contatou as autoridades locais, que alertaram a equipe arqueológica regional. Os funcionários do Museu de Peregrinações em Santiago de Compostela foram os primeiros a confirmar que a estátua é, de fato, uma escultura religiosa da Virgem Maria e seu filho, Jesus. Infelizmente, o rosto da Virgem está ausente, assim como a cabeça do menino. Mesmo assim, essa estátua ainda é uma das descobertas mais significativas da região. Número 14. Pesquisadores encontram uma das criaturas mais bizarras do planeta. Em 2017, pessoas a bordo de um arrastão português, na costa do Algarve, encontraram uma criatura rara e aterrorizante, um tubarão-cobra. Assim como o esturjão, os tubarões-cobra são apelidados de fósseis vivos, pois existem desde o período Cretáceo, há cerca de 65 milhões de anos. Você vê, é raro encontrar essa criatura na natureza. Elas geralmente vivem a profundidades entre 120 metros e 1.200 metros, o que significa que raramente são vistas na superfície. Ver o tubarão-cobra de perto pode ser bastante chocante. Sua aparência por si só é suficiente para provar que ele tem vagado pelo nosso planeta por muito tempo. Sua boca é forrada com 300 dentes em forma de agulha.
dispostos em 25 filas, perfeitamente adaptados para capturar e engolir presas inteiras. Agora, tubarões-cobra já foram capturados no passado, mas este tubarão-cobra em particular é um dos únicos espécimes capturados vivos. Com a maioria dos tubarões-cobra não sobrevivendo até o laboratório, este espécime vivo deu, aos pesquisadores, uma oportunidade rara de aprender mais sobre essas criaturas elusivas. Número 15. Vômito de baleia vale milhões de dólares. Há 4 anos, a vida de um pescador tailandês em dificuldades mudou quando ele descobriu um dos presentes mais raros e valiosos do oceano: o vômito de baleia, também conhecido como âmbar cinzento. O vômito de baleia é conhecido por ser algo incrivelmente valioso. Ele começa como uma secreção nos intestinos das baleias, para facilitar a passagem de objetos duros e afiados. Com o tempo, é expelido pela baleia e pode flutuar no oceano por anos antes de chegar à costa. Pode parecer repugnante, mas esse bloco é, na verdade, uma substância altamente valorizada na indústria de perfumes. As perfumarias usam o âmbar cinzento não apenas para realçar perfumes, mas também para garantir sua longevidade. Apesar de o âmbar cinzento ser um ingrediente valioso em perfumes, é ilegal caçar baleias para obter esses pedaços. Por essa razão, tropeçar em âmbar cinzento que chegou à costa ou flutuando no oceano é considerado extremamente sortudo. O pescador, ao descobrir o grande pedaço ceroso, teve sua descoberta examinada por especialistas, que confirmaram sua identidade como âmbar cinzento de alta qualidade. O pescador de 60 anos encontrou um pedaço de cerca de 9 quilos de âmbar cinzento, e seu preço estimado no mercado foi de aproximadamente 16 milhões de reais. Número 16. Pescador encontra pérola rara que vale milhares de dólares. Agora, aqui está outra descoberta serendipita de outro pescador tailandês. Em 2021, um pescador em dificuldades encontrou uma esfera laranja brilhante enquanto coletava conchas. Mal sabia ele que essa pequena esfera seria sua chave para sair da pobreza. O pescador Rotai encontrou uma pérola melo. Agora, essa pérola é incrivelmente rara, e não é produzida por ostras como as pérolas típicas, mas por caramujos marinhos, chamados melo-melo. Elas são altamente valorizadas por seu tom laranja único e superfície lisa. Ao contrário das pérolas cultivadas, que são frequentemente perfeitamente redondas e produzidas em grandes quantidades, as pérolas melo são formações naturais e extremamente difíceis de encontrar, o que as torna imensamente valiosas. O pescador afirmou que na noite anterior a ir à praia para coletar conchas, um homem idoso apareceu em seus sonhos, dizendo que ele deveria ir à praia para pegar seu presente. Ele acredita que a pérola melo é o presente ao qual o homem se referia, algo que ele poderia usar para finalmente mudar a vida de sua família. A família garantiu que conseguiria o preço mais alto pela pérola melo. Eles foram oferecidos cerca de 130 mil reais inicialmente, mas a família recusou o preço. Eventualmente, o preço subiu para mais de 500 mil reais, mas a família manteve a pérola até um comprador oferecendo um impressionante 1.400.000 reais entrou em contato com eles. Não há dúvida de que essa descoberta mudou a vida de Rotai e sua família. Número 17. Um enorme peixe-gato amarelo. Esta criatura pode parecer CGI, por causa de sua cor incrivelmente vibrante, mas você está olhando para um peixe-gato real, que foi capturado pelo pescador holandês Martin Glatz, enquanto pescava nos Países Baixos. Mas por que esse peixe é tão amarelo? Bem, esse peixe-gato parece ter uma condição conhecida como leucismo, uma condição que causa uma redução em todos os tipos de pigmentos na pele, fazendo com que os animais pareçam pálidos ou tenham manchas de coloração reduzida. Ao contrário do albinismo, que afeta apenas a melanina, o leucismo impacta múltiplos pigmentos, levando ao tom amarelo brilhante visto neste peixe-gato. É incrivelmente raro, então qualquer pescador ficaria encantado ao capturar um peixe-gato dessa cor uma vez em suas vidas. Número 18. Pescador encontra fóssil de peixe bizarro no rio Missouri. Em agosto de 2022, o pescador de caiaque Andy Moore encontrou o que acabou por ser um fóssil de peixe de 90 milhões de anos enquanto remava ao longo do rio Missouri. Moore, um ávido pescador, estava remando perto da cidade de Yankton quando notou algo incomum em sua linha de pesca. Ao inspecionar mais de perto, percebeu que não era um peixe qualquer, mas um fóssil.
Animado e curioso, ele trouxe cuidadosamente o fóssil para a margem e contatou especialistas locais para um exame mais aprofundado. O fóssil foi identificado como uma espécie do período Cretáceo, uma época em que os dinossauros vagavam pela Terra e a área agora conhecida como Rio Missouri fazia parte de um vasto mar interior. Os paleontólogos ficaram entusiasmados com a descoberta, observando que fósseis tão bem preservados podem oferecer uma riqueza de informações sobre a anatomia da espécie, dieta e o ambiente em que viviam. Número 19. Um graveto alienígena em movimento. Existem muitas criaturas estranhas no oceano, e este peixe é apenas uma delas. Isso pode parecer um graveto em movimento ou algo não deste mundo, mas isso é, na verdade, um camarão esqueleto. Os camarões esqueletos são pequenos crustáceos estranhos, com corpos alongados e translúcidos. Essas pequenas criaturas habitam uma variedade de ambientes submarinos, desde piscinas de maré até o mar profundo. Essas criaturas geralmente têm apenas alguns centímetros de comprimento e são chamadas assim por sua aparência esquelética. Seus corpos são alongados e segmentados, fazendo-os parecer pequenos gravetos ou galhos animados, daí seu nome. O pescador, inicialmente assustado pela aparência bizarra da criatura, percebeu o que era no final. Você vê, os camarões esqueletos são criaturas bastante impressionantes. Sua estrutura corporal única permite que se agarrem a algas, ervas marinhas e outras superfícies subaquáticas, usando seus apêndices em forma de garras. Essa adaptação não apenas os ajuda a se ancorar em águas turbulentas, mas também os auxilia na captura de presas, que consistem principalmente de pequenos invertebrados subaquáticos. Além disso, seus corpos translúcidos podem se misturar perfeitamente com o ambiente, tornando-os quase invisíveis para predadores e muitas vezes difíceis de detectar para olhos destreinados. No entanto, se uma dessas criaturas de alguma forma se prender a você, você pode se encontrar tentando se livrar dela, especialmente se for sua primeira vez vendo uma. E agora é hora do tópico curioso de hoje. Um pescador capturou algo em câmera que chocou o mundo todo. Desde a antiguidade, a humanidade se fascina com sereias, criaturas metade humanas e metade peixe. A representação comum é de uma mulher bela com cauda de peixe, mas alguns acreditam que, se reais, elas seriam mais monstruosas, com escamas e pele áspera, devido ao ambiente inóspito em que viveriam. Esta foto mostra uma sereia ou é apenas uma obra criativa para alimentar conspirações? Deixe sua opinião nos comentários. Número 20. Marinheiro mumificado em um iate. Em 2016, pescadores ao largo da costa da cidade de Barobo, em Surigao del Sur, Filipinas, ficaram perplexos ao descobrir um iate flutuando sem rumo perto da costa. No entanto, quando viram o que estava dentro, mal podiam acreditar em seus olhos. Dentro, encontraram o corpo mumificado de um homem caído sobre uma mesa, cercado por vários documentos e objetos pessoais. Seu estado mumificado sugeria que ele estava morto há algum tempo. Felizmente, a investigação subsequente revelou a identidade do homem. A múmia era Manfred Fritz Bajorat, um cidadão alemão. No entanto, conhecer sua história de vida tornou o caso ainda mais bizarro. Por um lado, Bajorat era conhecido por ser um marinheiro experiente que havia passado mais de 20 anos viajando pelos oceanos do mundo. Seu iate, o Saio, havia sido seu lar e embarcação para inúmeras viagens. É um pouco desconcertante que ele tenha sucumbido às ondas do oceano. Especialistas forenses sugeriram que Bajorat pode ter falecido devido a um ataque cardíaco, possivelmente um ano antes de seu corpo ser descoberto. Mesmo assim, isso não impediu que surgissem teorias da conspiração. Bem, a história de Vagito ficará para sempre comigo. Mas e vocês? Talvez vocês tenham uma experiência de pesca incrível, bizarra ou assustadora que gostariam de compartilhar. Comentem abaixo e eu com certeza lerei. Além disso, confira nossas outras coisas legais que estão aparecendo na tela agora e nos vemos no próximo vídeo. Cuidem-se, pessoal!